Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui é a Denise, do Lar Espírita Alta de Souza. Mais uma vez juntos para a gente fazer o Evangelho no Lar. Hoje nós vamos entrar no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós vamos refletir um pouquinho sobre o que Jesus queria dizer sobre os pobres de espírito, o que essa palavra também queria dizer naquela época e até hoje, né? A gente ouve algumas pessoas falarem a respeito de pessoas que são pobres de espírito e por que as bem-aventuranças de Jesus, né, aquilo que ele nos propõe de felicidade futura, são direcionadas aos pobres de espírito. Tá certo? Vamos então reunir a família, colocar água na mesa, você que faz aí o evangelho sozinho, que não está sozinho, né? Lembrando que sempre, no mínimo, o teu mentor está contigo, mas serão muito mais. O plano espiritual que estará contigo no Evangelho no Lar. Já coloca a sua água aí no seu cantinho. Vamos nos preparando para a gente passar mais alguns minutos refletindo sobre o Evangelho. Vamos fazer a nossa prece? Divino Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em torno do teu Evangelho. Pedimos que abençoe a nossa família, para que todos nós estejamos dispostos, Senhor, a compreender os seus ensinamentos, mas, acima de tudo, a praticá-los. Nos auxilia, Senhor, a promovermos a nossa reforma íntima, para que possamos ter novas atitudes, uma nova conduta, mais fraterna com todos os irmãos que nos cercam. Obrigado por mais esta oportunidade e ser conosco com o seu amor hoje e sempre. Que assim seja. Então nós vamos ler um pedacinho. Bem-aventurados os pobres de espírito, o que se deve entender por pobres de espírito. Então está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 3, que diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. A incredulidade zomba desta máxima, aqui é a explicação de Allan Kardec, tá? Bem-aventurados os pobres de espírito, como zomba de muitas outras coisas, sem compreendê-la. Por pobres de espírito, Jesus não se refere às pessoas desprovidas de inteligência, mas sim aos humildes. Afirma que o reino dos céus é para estes e não para os orgulhosos. As pessoas que o mundo considera instruídas e inteligentes elaboram, geralmente, tão elevado conceito de si mesma e da própria superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de merecer-lhes a atenção. Seus olhares, concentrados em si mesmas, são incapazes para ascender a Deus. Essa propensão a se julgarem acima de tudo, as conduz frequentemente a negar o que, sendo superior a elas, poderia rebaixá-las, bem como a negar inclusive a divindade. Ou, se consentem admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, sua ação providencial em tudo neste mundo, convencidas de que só elas bastam para bem governá-lo. Então ele fala aqui das pessoas, né, que muitas vezes se distanciam do Criador, se distanciam das religiões, se distanciam de Deus, por se acharem muito superiores. Desde aquela época e até hoje, muito mais, o mundo vem se tornando extremamente materialista. E as pessoas vão adquirindo conhecimento, vão estudando, vão fazendo faculdade, né? Vão buscando suas profissões, suas colocações no mundo, e elas se acham extremamente superiores, elas acham que elas podem conduzir a vida. E vão se distanciando do Criador, vão achando que as pessoas que são mais religiosas, que têm essa ligação com Deus, né, essa ligação com o Cristo,
que vão compreendendo, vão estudando o verdadeiro sentido da vida, que se preocupam com a vida do plano espiritual, que se preocupam em ajudar o próximo, né? Que tem essa conexão religiosa de religar, né? Porque a palavra religião significa ligação com Deus. Elas vão vão pensando que essas pessoas são pobres de espírito, são pessoas simples, ignorantes, né? Com pouca inteligência, porque eles se acham muito inteligentes. Eles se acham superiores e perdem essa conexão com o Criador porque vão vivendo a vida cada vez mais materializada, se achando os donos da verdade, que são capazes de conduzir o mundo, conduzir a vida, não acreditam mais na providência divina, não acreditam nem mesmo que a vida continua. A grande maioria hoje acha que a vida é uma só e por isso nós temos que aproveitar ao máximo. E é assim que acontece, né? A transgressão das leis, que vão se prejudicando o próximo, que as pessoas vão perdendo a noção da fraternidade e vão pensando somente em si. E aí vem, né, a doutrina espírita nos explicar, através dos ensinamentos do Cristo, que são extremamente atuais, que desde aquela época as pessoas tinham as mesmas personalidades, porque as pessoas daquela época fomos nós, reencarnados naqueles corpos, e hoje estamos aqui novamente com uma sociedade também que está totalmente deturpada, que não pensa no próximo, que está cada vez mais distanciada do Criador, e as dores vão vindo e vão chegando para todos, até para aqueles que momentaneamente se acham poderosos, né? Que se acham superiores, mais inteligentes, mais aquinhoados, né? Materialmente que outras pessoas que estão momentaneamente vivendo uma felicidade fictícia. A dor chegará extremamente dolorosa, de uma forma bem mais intensa, porque esse é um planeta que nós só aprendemos na base da dor. São raríssimos os que querem aprender pelo amor, pelo conselho, né, pela instrução do mestre do planeta Terra, que é o Cristo, que é o maior professor, que é aquele que vem explicar a necessidade de nós mudarmos a nossa conduta para que haja uma felicidade plena e igual em todo esse planeta. E quando nós não queremos e nos posicionamos como pessoas superiores e olhamos os outros, né, que têm uma ligação com Deus maior, as pessoas dizem que são pobres de espírito, são pessoas assim de pouca inteligência, por assim dizer, né? Mas eles não percebem que a dor vai chegar muito intensa para eles também e que, quer queira ou quer não, haverá o questionamento do porquê eu, porquê comigo e porquê nem o seu dinheiro, nem a inteligência, né, dessas pessoas que se acham superiores vai fazer com que elas consigam solucionar os problemas seríssimos que virão para a vida de todos, principalmente nesse momento de transição planetária. Então nós vamos ler alguns slides para que a gente possa estar fazendo alguma reflexão melhor, tá ok? Então vamos lá, capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, o que se deve entender por pobres de espírito. Então a primeira orientação de Jesus, do Sermão da Montanha, que está lá em Mateus, diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Agora, esses pobres de espírito que Jesus falava não são os fracos de inteligência ou sem cultura. Porque muito naquela época se falava, né, que os pobres de espírito são aquelas pessoas sem cultura, são fraquinhos de inteligência, são aquelas pessoas, né, sem estudo. Até hoje, né, as pessoas falam que pobre de espírito são aquelas pessoas, né, que não têm estudo, que não têm muita inteligência. E não era isso que o Cristo queria dizer, porque quando Jesus veio trazer as bem-aventuranças, ele veio trazer a esperança para um planeta de sofrimento, porque nós somos seres que mais cedo ou mais tarde teremos grandes sofrimentos na nossa vida, não é? A questão desse planeta de expiações e provas, porque nós somos seres extremamente endividados, nós somos seres que não sabemos praticar a fraternidade. A nossa história, ela vem de uma história muito infeliz, de atitudes infelizes que nós tivemos em outras épocas. Nós somos seres tentando evoluir, né, mudando de corpo, vida após vida,
com o espírito que vai tendo o seu aprendizado, experiência após experiência, mas a mudança de personalidade, esse abandono do ego, desse egoísmo, é muito demorado, é muito difícil. A maioria de nós pensa em si primeiro. Nós não pensamos no coletivo, nós pensamos apenas em nós, no nosso individual, no nosso ego. Malemar pensamos na família, que muitos nem nisso, né? Nem na família não querem pensar. A nossa tendência é de buscarmos a nossa zona de conforto, as coisas que nos trazem prazeres, geralmente são os prazeres materiais que nós buscamos, as conquistas materiais, e vamos esquecendo da necessidade que nós temos de evoluir moralmente, espiritualmente, que é a nossa verdadeira vida, é a vida do espírito, porque todos nós iremos desencarnar e vamos dar de cara com o lado de lá. E principalmente com as cobranças da nossa consciência do que fizemos do lado de cá. Porque todos nós sabemos que nós temos um prazo de validade, a nossa vida tem prazo de validade. E todos irão desencarnar. E o que encontraremos por lado de lá? Qual é o objetivo de estarmos aqui encarnados num período tão curto? Porque 80, 90 anos, vamos supor que você seja um dos privilegiados de conseguir atingir essa idade, porque a grande maioria desencarna antes dessa idade, por N motivos em todo o planeta, Milhares e milhares de pessoas desencarnam todos os dias antes de chegar nessa idade. Se você conseguisse, diga-se, privilégio, de chegar entre 80 e 90 anos, que passa muito rápido, o que te aguarda do lado de lá? E a gente tem que se perguntar qual o motivo de eu ter estado aqui. Somente para me dar bem, aproveitar alguns anos de mordomia que um ou outro conseguiu e depois deixar tudo, que a gente não leva nem o corpo. Então nós estamos num planeta de sofrimento. Já é difícil tudo. As conquistas, mesmo as conquistas materiais, o próprio planeta em si, as intempéries, nós vivemos num planeta de sofrimento, que todo dia a gente tem uma aflição que nós precisamos ou aceitar, ou nos adaptarmos a ela, ou buscarmos alguma solução. Então nós temos dificuldades diárias nesse planeta e a nossa vida vai passando ano após ano e vão vindo maiores ou menores problemas, maiores ou menores ou grandes sofrimentos. Todos nós teremos aquele momento que, sabe, quem que vai me acudir? Aquele momento que eu acho que eu não vou aguentar, aquele sofrimento mais acerbo. Todos nós teremos esse momento, de reflexão, de busca íntima, de fazer esse questionamento de quem eu sou, por que eu estou passando por isso, para onde eu vou. Então nós temos que nos questionar e começar a buscar as respostas desde já, para que não precise vir a dor. E a grande maioria do planeta vive na dor. E desde aquela época o próprio Cristo veio trazer as mensagens para todos que sofrem, porque mais cedo ou mais tarde você vai estar sofrendo. Todos nós estaremos sofrendo, de uma forma bem mais acerba. Então, o recado dele vem para que a gente possa minimizar esse sofrimento, para que ele até nem aconteça, porque se nós tivéssemos seguido a lei maior, do amar ao próximo como a si mesmo, que é a lei do universo e a lei que impera no planeta Terra, como impera em todo o universo, porque essa lei é universal, mas que é a lei que o Cristo veio trazer para nós há 2000 anos, que nós não ainda aprendemos a praticar. Se nós já soubéssemos praticá-la de uma forma mais completa, mais fraterna, esses sofrimentos seriam minimizados. Nós não precisaríamos estar passando por tantas dificuldades e nem passar por dificuldade. Porque cada vez que a gente transgride a lei, todo o mal que a gente faz retorna para nós. A lei de causa e efeito, que existe na nossa vida, que rege o universo também. Então nós precisamos de uma vez por todas compreender a necessidade do exercício da fraternidade, desse amor ao próximo, dessa busca de igualdade, para que o sofrimento diminua na nossa vida. Por isso que nós temos que nos aprofundar nos estudos da doutrina espírita, perguntar de onde nós viemos, para onde vamos, o que fazemos aqui, qual é o objetivo de estarmos aqui. E Jesus veio trazer essa esperança, mais uma vez, nos seus ensinamentos, de que a felicidade, como ele diz assim, o reino dos céus, é a busca da felicidade, é a busca dessa paz que nós queremos.
que tanto pode ser na matéria do planeta Terra, porque o planeta pode ir melhorando conforme nós vamos fazendo ele se tornar melhor, como também no plano espiritual. Porque se nós também transgredimos as leis fazendo mal para as pessoas, nem a gente desencarnando nós vamos encontrar felicidade no plano espiritual. Porque nós seremos atraídos para as zonas de sofrimento igual ao sofrimento que nós fizemos para as pessoas aqui quando estivermos encarnados. Certo? Então, esse pobre de espírito que as pessoas orgulhosas e arrogantes falavam, que humilhavam e que muitas vezes humilham até hoje as pessoas mais simples, Jesus falava que a felicidade é para elas, o reino do céu é para elas, não são esses fracos de inteligência nem os sem cultura. Os pobres de espírito, que Jesus dizia, são os humildes, os ricos em qualidades morais. Porque até as pessoas que têm qualidades morais hoje em dia, elas são muitas vezes motivo de chacota, não é? Pelos arrogantes, pelos prepotentes, pelos que se acham poderosos, que acham que dominam o mundo, que dominam a sociedade, que muitas vezes tem religião de fachada apenas, não é? Que vai fazer um ritual nos seus templos, nas suas igrejas, e que sai fora de lá, não pratica nada daquilo que foi falado pelo orientador da igreja ou do templo, seja do que for. Muitas pessoas só têm a religião de fachada, né? Aquela questão que é só um compromisso social, mas intimamente não mudam, né? Não se transformam, não buscam fazer algo de bom para o seu irmão, né? O seu irmão no sentido global. Muitas pessoas têm religião e são preconceituosas, se acham as donas da verdade, são arrogantes, são prepotentes, não exercitam a fraternidade, não exercitam aquilo que aprende dentro do seu templo religioso. Continuam sendo pessoas muitas vezes que enganam, que mentem, que traem, que usurpam, não é? Que inclusive riem, mais poderosos que nem religião tem, né? Que não querem chegar na questão de ter esse contato com Deus, porque acham que isso vai rebaixá-los, né? Deixá-los mais fragilizados ou perante o olhar de outras pessoas, vão se sentir com qualidades inferiores, por assim dizer. Existem essas pessoas também que tratam os mais humildes e os religiosos com desprezo. Então não é para essas, porque essas daí vai chegar o tempo delas. Elas também, uma hora, vão ter que pedir ajuda, vão ter que pedir socorro, vão ter que compreender as leis da vida e as leis do universo. Mas Jesus veio trazer para essas pessoas que muitas vezes estão no sofrimento, que têm essa fé e que às vezes não tem muita compreensão, que a doutrina espírita vai clarear mais a mente, vai fazer com que amplie a sua visão da vida e que demonstre o porquê que você está sofrendo, por que você passa as dificuldades. Então Jesus veio trazer essa mensagem de esperança, de bem-aventurança para os humildes, para os ricos em qualidades morais, aqueles que já compreenderam o ensinamento maior, né? A lei maior. Aquele que ainda não entendeu, vai chegar a hora dele, como vai chegar para todo mundo. E quais são as características desses seres humildes, que são considerados e que eram considerados naquela época os pobres de espírito? Qual é a característica desse pobre de espírito, entre aspas, que Jesus veio trazer essa bem-aventurança, que significa o quê? Que ele não se julga superior, ele já é um ser mais simples, que não se julga superior às outras pessoas, que ele não é arrogante, que ele não é prepotente, que ele não se acha melhor. Essa é a característica da humildade, né? Ele não alimenta vaidades e grandezas, mas isso não quer dizer que ele não tem ações, que é alguém que não queira buscar uma melhoria material, que todos nós devemos e podemos. O que nós não podemos é dar o valor excessivo e o valor primordial a essas coisas materiais que nós buscamos, né? Que nós não achemos tempo para nos dedicarmos ao próximo, que a gente vive tão preocupado com o materialismo, com o gozo material, com a busca das coisas materiais e dos prazeres materiais, que nós não achamos um momento durante a semana para estudar quem nós somos, para onde vamos, o que fazemos, para fazer um trabalho voluntário, ajudar alguém,
sabe? Então, são essas pessoas que vivem extremamente materializadas. E o humilde não é assim, ele não alimenta vaidades e nem grandezas. Ele é uma pessoa simples, que vive o seu dia a dia, né, buscando para si de forma simples e também dividindo com o outro o seu tempo, o seu momento, as suas possibilidades. Continuando aqui, algumas características do humilde. Ele é sensível aos ensinos espirituais. É aquela pessoa, aquele ser que já tocou, sabe, que já caiu a ficha, que já começou a se questionar: o que eu faço aqui nesse planeta? Como que eu posso ajudar o meu irmão? Como que eu posso fazer uma história melhor na minha trajetória? O que é que eu estou fazendo aqui e o que eu posso produzir de bom para o próximo? É esse que já entendeu o sentido da fraternidade, o sentido da igualdade. É para esse que Jesus veio falar, para aquele que já caiu a ficha, que talvez seja aquele que já tenha sofrido muito, não só nessa encarnação como em outras, e que já está mais dócil aos ensinamentos, não é? Já refletiu que ele precisa mudar, porque essa reflexão vai chegar para todos nós, mais cedo ou mais tarde. Infelizmente será sempre através da dor, que é, né, a pedagogia que nós buscamos, que nós queremos. Porque o ensinamento do Cristo, que é o amor, a gente nunca quer. Agora, quando chega a dor, a gente sai correndo, né? Atrás dele, atrás de Deus. É a primeira coisa que aparecer aí. A continuidade das características do humilde. Ele é submisso às leis de Deus. E essa submissão não é uma submissão servil apenas. É aquele que já compreendeu que tudo no universo tem regra, tem lei. Existe um posicionamento que nós devemos ter para nos conduzir, assim como no nosso mundo da matéria. Tudo na nossa vida não tem regra, não tem lei. Eu não posso sair por aí fazendo o que eu quero, certo? Existe determinada punição que eu trago para mim, porque nunca é castigo de Deus e nem é o castigo da sociedade. Existem normas e leis que foram estipuladas para manter a harmonia, manter a disciplina, o convívio social. Não é assim que funciona? Quando eu transgrido as leis humanas, eu tenho punições que eu mesmo trago para mim, porque eu já conheço as leis. As leis divinas, as leis do universo são a mesma coisa. Nós já conhecemos, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós fazemos porque queremos. Quando vem a dor e nós modificamos a nossa forma de enxergar o mundo e passamos a conhecer melhor o destino da nossa alma e as leis que regem o universo, nós nos tornamos submissos às leis de Deus. Mas essa submissão, ela é porque existe já uma compreensão. Quando eu compreendo que eu não posso passar no vermelho, do semáforo vermelho, porque existe uma lei, uma regra, uma norma, que é para manter a harmonia, a disciplina, a organização do trânsito. Quando eu compreendo isso realmente de forma racional, o porquê que eu não posso passar, eu me torno submisso a essa lei. Não é assim, eu não vou passar no vermelho porque eu sou submisso a essa lei, mas porque eu já tenho a razão. Eu entendo o porquê. Que se eu contrariar, né, essa lei, se eu transgredir essa lei, eu vou ter determinadas situações que vão me prejudicar. Então a lei divina é a mesma coisa. A lei que rege o universo e a lei divina que é amar o próximo como a si mesmo, é a mesma coisa. Eu tenho que compreender de forma racional, que a doutrina espírita vai explicar para você o porquê que nós temos que ser submissos de forma compreensiva, racional, não submissos na forma de escravidão, sem saber o porquê, mas compreendendo o porquê. Né? E você aceitando essas leis e essas regras de uma forma fraterna, de uma forma que tudo possa coexistir no universo, no planeta, de uma forma harmônica, igual à lei do trânsito. Quando eu me submeter, porque eu compreendo qual é o funcionamento da lei, então eu estarei também colaborando, né? Esperando chegar a minha hora sendo submisso, com o quê? Com a disciplina, com a harmonização do trânsito. Então, ser submisso às leis de Deus é compreendê-la para que eu possa, de forma racional e já compreensiva, praticá-la. O significado moral de humildade.
é um ato de submissão a Deus, aquilo que a gente acabou de falar. De uma submissão em que eu conheço que ela é para a harmonia e igualdade de todos, de forma racional. E quando eu tenho essa humildade de conhecer os ensinamentos do Criador, que é igual para todos, de exercer essa fraternidade, de exercer essa lei maior, né, de fazer ao próximo que eu gostaria que me fizesse, eu me aproximo do Criador. Cada vez mais eu vou evoluindo, eu vou compreendendo as suas leis. Eu vou me tornando um espírito mais evoluído, um espírito mais útil, que cada vez que eu reencarno, eu produzo algo de bom para a sociedade. E não eu retiro algo da sociedade por causa do meu egoísmo, né? Por causa das minhas vontades em que eu quero ser melhor do que os outros. Não é isso. Quando eu me aproximo mais do Criador, eu conheço melhor as suas leis, que são leis fraternas para manter a alegria de todos, a harmonia do universo e do planeta Terra, falando daqui onde nós estamos, não é? Então, cada vez que eu reencarno, eu me torno uma pessoa mais produtiva. Eu faço algo de bom para aquele grupo de pessoas com quem eu habito, e esse grupo vai se ampliando conforme a destinação das nossas tarefas, que nós vamos, quanto mais evoluímos, mais compreendemos o ensinamento do Criador, nós vamos adquirindo tarefas num grupo maior de pessoas mais complexas, que foram todos esses mestres que passaram por nós, né? Chico Xavier, Divaldo, Mahatma Gandhi, seres que vão agrupando uma quantidade, um número maior de pessoas que compreendem a mensagem deles, que compreendem a mensagem do Criador, e vai melhorando a vida de determinadas comunidades. Então, todos nós temos que ser esses seres, que vamos fazendo sempre algo de útil, algo de produtivo, para melhorar a comunidade onde nós habitamos, para melhorar, e isso vai se ampliando, é como um leque. Cada um fazendo algo de bom vai aumentando, e é assim que nós vamos nos transformando, e transformando o local onde a gente habita, e por consequência isso vai se ampliando, e nós vamos transformando o planeta onde nós habitamos, num lugar mais feliz, mais fraterno, onde haja a igualdade. Vamos nos aproximando da compreensão com o Criador. Continuando aqui, a humildade, ela facilita a aceitação do mundo espiritual e da existência divina. Porque nós temos que ser humildes, e seremos em determinados momentos da vida, e nós falamos novamente quando vier aquela dor, né, aquela situação que nem o seu dinheiro, nem a sua inteligência é capaz de tirar, aquele sofrimento que você vai estar inserido, e é assim que nós nos tornamos humildes. Porque muitas vezes nós vemos que, quando está tudo bem na nossa vida, nós não hesitamos em olhar as pessoas por alto, né, em nos acharmos melhor, em humilharmos, criticarmos, achamos que está tudo bem na nossa vida. Mas quando chega a dor, quando você está no fundo de uma cama com uma doença incurável, no mesmo nível de um ser bem simplesinho, ignorante, pobrezinho, você vê que você é igual. Que nem o seu dinheiro, nem a sua inteligência é capaz de te curar. E que você está a caminho da desencarnação. Ou quando você perde um ente querido e começa a se questionar. Então a dor chega para nós como uma pedagogia de despertamento. Que nós precisamos despertar. Que todos têm as mesmas dores. Todos têm as mesmas dificuldades, mais cedo ou mais tarde. Todos iremos desencarnar. E iremos estar de frente com o plano espiritual e com todas as nossas obras e com tudo aquilo que a gente fez de bom ou de mal. Então, ser humilde facilita a gente compreender essa existência, essa jornada do nosso espírito que é imortal, vida após vida. Compreender que nós iremos desencarnar, que podemos reencarnar novamente e que estaremos sempre progredindo. Também faculta a entrada no reino dos céus. Essa questão de entrar no reino dos céus é o quê? De nós estarmos cada vez mais evoluídos, de nos tornarmos espíritos mais evoluídos, mais fraternos, que é o objetivo do Criador, né? De nos tornarmos bons, que todos mais seremos, e de estar galgando e evoluindo, capaz de estar morando em lugares melhores, onde haja mais felicidade, onde haja mais harmonia, mais compreensão,
Esse reino dos céus, ele quer dizer toda a pluralidade da existência dos mundos, dos planetas em todo o universo, em níveis, né, cada vez mais evoluídos, em que nós possamos alcançar cada vez mais felicidade, mais fraternidade, mais igualdade entre os seres. Porque se a gente faz o mal, nós não temos condições de sermos felizes, de alcançar lugares melhores para viver. Nós vamos muitas vezes indo para lugares inferiores. Nós já dissemos várias vezes aqui no Evangelho, vamos falar novamente, né, sobre a mudança planetária que está chegando agora. Né? Vocês estudem lá, já pedimos para vocês verem na nossa playlist aqui a pluralidade das existências, né? Os mundos que nós podemos habitar, qual é a qualificação dos mundos, a destinação da Terra. Então nós ainda estamos num mundo inferior, o planeta Terra é um mundo ainda inferior de expiações e provas, e existem outros níveis de planetas mais evoluídos. E isso facilita, cada vez que a gente se torna mais humilde, que a gente se torna mais fraterno, facilita com que a gente vá habitando lugares melhores. Mas o planeta Terra está chegando num momento agora que ele vai sair de mundo de expiações e provas, porque todos os planetas mudam de categoria, e nós vamos passar para um mundo de regeneração, para o primeiro estágio de mundo de regeneração. Né? Tudo evolui no universo, inclusive os planetas. Chega um certo momento que é preciso fazer uma reforma na casa, não é assim? A nossa casa que a gente constrói não vai durar 100, 200 anos. Ela vai começar a dar problema e uma hora precisa reformar. Não precisa pôr abaixo para reformar? O planeta Terra é a mesma coisa. Tudo que é matéria precisa de reforma uma hora. E o nosso planeta está chegando numa fase que ele vai passar por uma outra reforma. Ele já passou por várias reformas, certo? Ele já passou da Idade da Pedra, Era Glacial, muitas mudanças planetárias, e ele vai passar novamente. Para que haja uma reforma e para que haja uma vida melhor. Mas espíritos que não se adaptarem, que continuarem na maldade, continuarem usurpando o próximo, eles vão ser retirados daqui, desse planeta. Não tem condições, porque os que vão habitar a nova era, a nova terra, chamada assim, são seres que já estão no exercício da fraternidade, que já estão querendo um mundo melhor, de mais paz, de mais igualdade. Então, se nós não formos humildes, como diz aqui, né, no nosso slide, a gente não consegue alcançar lugares melhores, que a gente poderia determinar como o reino dos céus, que seria o lugar de felicidade, o lugar de paz. Nós seremos degradados, nossos espíritos irão reencarnar em planetas mais atrasados, que se condiz com a nossa personalidade, onde se degladiam, onde matam uns aos outros, onde estão ainda na Idade da Pedra. Porque se é assim que a gente faz, se a gente quer sempre passar por cima das pessoas, nos dar bem, cometer maldades, atrocidades, então não é o nosso título de doutor disso ou daquilo, não. A nossa personalidade ainda é animalizada. Então eles dão um prazo para a gente, né? Estar tentando mudar e melhorar. Mas tudo tem um prazo, uma hora acaba. E aí esse espírito é obrigado a retornar para um local que seja mais compatível com a personalidade dele. Nós já falamos várias vezes, é como um aluno que ele não se adapta na escola, ele não quer aprender, ele não quer evoluir, e ele acaba sendo expulso. E aí ele vai para outra escola, é a mesma coisa, ele não quer progredir, ele não quer evoluir, ele só faz bagunça, ele acaba sendo expulso. Dali um tempo, ele vai atingindo uma idade adulta que ele não pode mais frequentar nenhuma dessas escolas, não é? Ele foi expulso de todas as escolas e ele não pode mais frequentar. Na evolução espiritual é a mesma coisa. O espírito vai tendo oportunidade, encarnação após a encarnação, tendo a oportunidade de melhorar. Se ele não melhora, porque como melhorar ele conhece. As leis divinas, as leis que regem o universo, que regem o relacionamento terrestre, por assim dizer, dos seres habitantes do planeta Terra, ele conhece. Mas ele não se adequa, ele só quer prejudicar, ele só quer, né, fazer o mal para as pessoas. Então chega uma hora que ele vai repetir, vai ser dada uma oportunidade, mas chega uma hora que não tem mais, como ele reencarnar no planeta Terra. Esse espírito será retirado do planeta e ele irá reencarnar em corpos grosseiros e em planetas mais atrasados. Assiste lá na nossa playlist, lá, Pluralidade das Existências, Destinação da Terra, busca lá para poder compreender um pouquinho melhor. Também vai na nossa escola de estudos espíritas todo sábado, 17h45. Tá certo? Então, o orgulhoso,
nós falamos um pouquinho do humilde, né? Característica do humilde. E agora nós vamos falar um pouquinho das características do orgulhoso. Desse que não vai conseguir alcançar essa felicidade, um mundo melhor, mais fraterno. Que vai acabar tendo que ser degradado para um planeta mais inferior. É aquele que não consegue alcançar um nível melhor de convivência com seres mais evoluídos. Então, algumas características. Ele possui um autoconceito de si próprio. Ah, eu sou o dono da verdade, eu sou o bom, eu sou o melhor. Nossa, religião para mim, falar de Deus, falar de Cristo, fazer prece. Tem gente que não faz oração, não. Tem vergonha de fazer oração. Tem vergonha de falar o nome de Jesus. Tem gente que vai estar na igreja, né, que vai nos templos aí que a gente fala, simplesmente por ser uma ocasião social, né? Bota uma roupinha bonita, vai lá, não presta nem atenção, não se concentra, saiu, pronto, estou livre, né, do meu compromisso social. E volta para o seu dia a dia, cometendo todos os mesmos erros. Outros, então, nem isso. Tem dificuldade de fazer prece, não faz, tem vergonha, não fala em nome de Jesus, acha bonito falar que não tem religião, ou então falar para as outras pessoas que são mais religiosas, nossa, essa daí né, não tem muita inteligência. Tem muito disso, né? Então, essa pessoa orgulhosa, ela possui um autoconceito de si próprio, né? Ela se acha a melhor de todas. Ela acredita ser superior a tudo. Aí eu não preciso de Deus. Deus muito bem, ele está muito bem lá, mas quem faz as coisas aqui sou eu, quem determina o meu destino sou eu. Deus não cuida de nada, ele não tem acesso a nada, aqui somos só nós. Então, é o conceito do orgulhoso, do materialista, não é? Ele concentra o seu olhar sobre si mesmo, que é um complemento das outras coisas, que considera as coisas divinas indignas da sua atenção. Além de muitas vezes não ter contato, não conseguir fazer prece, não conseguir orar, não conseguir porque não quer, né? No sentido de que tem vergonha, de que é como se Deus fosse um ser à parte da vida dele, ele também acha as coisas indignas da sua atenção. Não, eu não vou me preocupar com isso, não. Com Deus eu não tenho tempo para Deus. Eu só tenho tempo para trabalhar, eu só tenho tempo para cuidar da minha vida, para buscar meus bens materiais, para minha família, para pensar em Deus, não. E Deus está muito longe de mim. Aí ele desencarna amanhã de infarto. Aí quero ver para onde que ele vai, né? Que é o que acontece muito por aí. Então, qual é o significado moral do orgulho? É a revolta contra Deus. É a pessoa que só pensa em si. O orgulhoso, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de religião, eu não quero, não. Ele não para pensar. Aí a gente fala assim, né? Que acho que essas pessoas orgulhosas costumam dizer que quem é religião não tem muita inteligência. Às vezes eu paro para pensar que o conceito é ao contrário. Que quem se acha muito orgulhoso é que não deve ter muita inteligência, porque ele não para pensar que ele vai desencarnar. E o que existe do lado de lá? O que ele vai encontrar? Que o espírito dele continua a vida. E tem que parar para pensar. Uma pessoa completa, o ser completo, por assim dizer, o ser humano completo, não é aquele que vive só a vida material, né? Ele tem que parar para pensar também no espírito dele, na vida espiritual. Tem que parar para se questionar. A pessoa inteligente e racional, ela tem que parar para se perguntar quem eu sou, o que estou fazendo aqui, porque ela tem que ter uma visão mais ampla. A pessoa mais inteligente, ela tem que ter uma visão mais ampla do universo, do mundo, do planeta. Por que será que existe tanta divergência, tantas dificuldades? Por que uns, né, sofrem e outros não? Por que uns são pobres, miseráveis e outros não? A pessoa tem que começar a se perguntar de uma forma mais profunda. Ela tem que mergulhar no questionamento filosófico da vida. Quem eu sou, o que estou fazendo aqui? Esse é o ser completo. Não só aquele que é material, que só pensa em se dar bem, de adquirir as coisas, deixa mais para frente, só vou fazer o bem para o próximo quando eu me aposentar. Quem garante que você vai se aposentar, que vai dar tempo, que você não vai ter uma doença grave, não é? Que as tragédias não vão chegar para a sua vida. Então, o orgulhoso é aquele que se revolta contra Deus. Ele não se preocupa, não quer saber disso daí, né? Então, continuando, ele afasta o homem de Deus, o orgulho. Porque você se acha o dono da verdade. Você acha que define, né, o seu destino. Que é você quem faz o seu destino, que vai fazer a sua vida de acordo com a sua expectativa. E na verdade não é. As coisas não vão sair do jeito que você quer. Você vai ver só. As coisas não vão sair e elas não saem do jeito que nós queremos. Principalmente se nós somos materialistas.
se nós queremos as coisas materiais. Aparentemente elas podem estar até dando certo, mas chega uma hora que o negócio azeda, que não vai dar certo, que acontece alguma coisa na sua vida que desaba tudo aquilo que você programou. Situações inesperadas, que na grande maioria das vezes vão trazer constrangimento, vão trazer aflição, vão trazer dor para nós. Então, cada vez que a gente for orgulhoso, a gente está se afastando do Criador. O orgulho também impede a aceitação do mundo espiritual e da existência divina. A pessoa orgulhosa, ela não quer saber. Não, eu não acredito em Deus, eu só acredito em Deus, eu não tenho tempo para Ele. Eu não tenho tempo para pensar nas questões da vida, da minha alma, porque eu só penso no imediatismo, né, na minha vida material. Ele impede a entrada no reino dos céus, é aquilo que a gente acabou de falar. Você não consegue evoluir, você não consegue alcançar lugares melhores, mais felizes. Vai ficar circunscrito a locais de dor, de sofrimento. Isso quando não for afastado do planeta para lugares piores, quando a gente não se adequar à fraternidade. Porque a fraternidade é a conduta que impera no universo. Quando Cristo veio trazer o ensinamento maior de amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, ele veio ensinar uma forma de conduta que é o que rege o universo todo. Não é só o planeta. A fraternidade, a igualdade, ela é para o planeta todo. Não é só para um ou só para outro. É isso que nós temos que entender. E é por isso que nós não saímos do sofrimento, nós não saímos da dor. Porque nós não queremos mudar, não queremos sair da nossa zona de conforto. O que devemos entender por reino dos céus é um estado de paz e felicidade espiritual que usufruem aqueles que conquistaram a simplicidade de coração e de humildade. Na verdade, a pessoa mais humilde, a pessoa mais tranquila, que não fica desesperada correndo atrás das coisas materiais o tempo todo, né? Que tem essa questão de conseguir se dividir com o próximo, de ser mais humilde, de aceitar, né, as questões do dia a dia de uma forma mais tranquila, ela é muito mais feliz do que aquele que se desespera correndo atrás dos bens materiais e se decepcionando com as situações que nem sempre vão ser do jeito que ele quer, se desesperando com as doenças que vêm, se desesperando com a perda de entes queridos. Então é estado de paz e felicidade espiritual que usufruem aqueles que conquistaram a simplicidade do coração e humildade. Essas virtudes possibilitam a entrada em mundos espirituais superiores, aquilo que a gente falou. Quanto mais você compreende as leis, né, que regem o universo, quanto mais você se torna mais humilde, você se torna mais fraterno, você pratica mais a igualdade e a fraternidade, você vai adquirindo condições de alcançar lugares muito melhores para viver. Então, qual é a condição para que a gente possa entrar no reino dos céus? Então, ele diz aqui, ó, a ninguém é concedida a entrada neste reino sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Então, nós precisamos buscar essa compreensão da nossa vida, do porquê que nós temos que ter o exercício da fraternidade, para a melhoria da nossa vida, para minimizar e até desaparecer os nossos sofrimentos. Porque os sofrimentos que vêm para nós, eles são originados das nossas próprias atitudes incorretas, da nossa transgressão das leis. Então a gente não consegue alcançar um lugar melhor e ser mais feliz, seja encarnado num planeta mais evoluído ou transformando o planeta Terra num lugar melhor, ou em locais, em outros planetas mais evoluídos e até em espírito habitando lugares melhores. Nós não conseguiremos se nós não formos mais humildes. Não adianta. Nós temos que ser mais simples, nós temos que ser mais humildes, nós temos que entender a lei da fraternidade. Enquanto nós formos teimosos, orgulhosos, nós estaremos sempre sofrendo e cada vez mais, porque o sofrimento aumenta. É como se a gente fosse fazendo mais e mais dívida e a dívida vai aumentando para a gente pagar. Cada vez que a gente faz um mal para o próximo e a gente não se adequa à lei da fraternidade, é a mesma coisa. Nós não teremos condições de sermos mais felizes, né, de nos livrarmos das aflições, de habitarmos lugares melhores, se nós não nos modificarmos, porque isso é lei, é uma necessidade
do espírito, uma necessidade de progresso, de evolução espiritual, nós compreendermos a lei da fraternidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é necessário para a evolução nossa como espírito individual, para a evolução coletiva de um planeta e de todo o universo. Tá certo? Então, mais informações, a gente convida vocês a irem para a nossa Escola de Estudos Espíritas, todo sábado, às 17h45, para que possa compreender melhor um pouquinho sobre a doutrina espírita, compreender sobre o verdadeiro sentido da vida, o que é que você faz nesse planeta, que nós não estamos aqui a passeio e nem para viver uma vida materializada do come, bebe, dorme e procria. Isso é só para os animais. Nós já estamos no reino hominal, no reino da inteligência racional. Nós precisamos compreender essa nossa jornada evolutiva espiritual, né, que uma hora o nosso corpo vai ficar, que nós vamos desencarnar e o que é que nós vamos encontrar do lado de lá. Quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos. Essas são as perguntas básicas que você encontra a resposta na Escola de Estudos Espíritas, no Lar Espírita Alta de Souza, todo sábado, 17h45. Então, que Jesus nos abençoe. Fica mais essa reflexão para a nossa semana. Vamos fazer a nossa prece? E assim, amigo Jesus, nós pedimos a permissão para encerrarmos o Evangelho de hoje, pedindo o teu amparo de amor e luz para toda a nossa família, para todos que aqui estiveram, encarnados e desencarnados. Solicitamos a tua misericórdia neste momento, Senhor, para que possa fluidificar a nossa água, colocando nela o remédio necessário à nossa saúde física, à nossa saúde espiritual. Que ao usufruirmos desse líquido possamos nos sentir melhores, mais animados, mais fortalecidos em nossos pensamentos e sentimentos. Obrigada por mais esta oportunidade. Abençoa todos os seres que se reúnem em teu nome, em nosso país, em nosso planeta, porque tu dissestes que onde houverem 2 ou mais em teu nome, tu estarias com eles. Pedimos, Senhor, que apesar da nossa pequenez, esteja sempre conosco, nos amparando, nos auxiliando na nossa jornada. Obrigada por mais esta oportunidade de aprendizado. Ser conosco hoje e sempre, que assim seja.